você pode mudar o dia e talvez até o destino de uma pessoa com um momento de presença, um momento de escuta. Por que eu tô falando isso? Acabei de chegar em casa, tô aqui fazendo um vídeo rápido, esperando o meu jantar. Que hoje eu tava no café e eu tive uma Zoom meeting, né, com uma pessoa e eu tava falando, talvez, né, eu tava falando um pouco alto porque eu tava com fone de ouvido. E aí quando eu terminei a reunião, eu vi uma pessoa na mesa, né, perto da minha. E eu me desculpei, né? Disse, ó, desculpa se eu falei um pouco mais alto, a pessoa tava trabalhando no computador. Então, disse aí, desculpa. Enfim, a pessoa disse, não, eu nem. Isso aqui é living room, né? Porque nesses países mais Nepal, Tailândia, Vietnã, tem muita gente que trabalha remoto, né? Então os restaurantes são as casas, né? Então sentar lá, a gente vê muita gente trabalhando em computador e escrevendo. Enfim, e ele foi, não, você não me atrapalhou, não. E aí, falando em homeless, né, de não ter casa, de onde vem, de não vem, aí a gente chegou à conclusão que os dois, né, estão no mesmo processo de viagem e tal. E aí eu falei, posso sentar aí com você? Vamos trocar ideia. Aí eu sentei com ele e, e a gente começou a conversar. E eu perguntei pra ele, né, por que que você tá aqui? E aí eu vi a pessoa se abrir, né, mostrar a sua vulnerabilidade. Eu mostrei a minha primeiro, eu mostrei a minha abertura, né? E com isso ele acabou falando, né, da vida dele, que ele está escrevendo um livro e que ele sofre de transtorno, ah, estresse pós-traumático, né? Me contou a história que aconteceu aqui no Nepal há 25 anos e chorou e se abriu e foi vulnerável. Foi muito, assim, profundo, né? A conversa. Eu também falei da minha jornada, a gente trocou figurinha a respeito disso. Mas eu tô fazendo vídeo aqui pra relembrar, talvez, né? A nossa humanidade. Muitas vezes a gente tá tão distraído com a vida e a gente vai no local e a gente fica no celular e a gente não tá presente, que a gente não observa, né? O mundo ao redor da gente. E as pessoas, principalmente, né? O que se fazia antigamente nas vilas, né? Que até hoje, né? Todo mundo se conhece e conversa e olha no olho, de dar atenção, de dar o seu tempo, né? Para ouvir alguém. E às vezes isso pode mudar o dia e talvez o destino dessa pessoa. Aí eu voltei para casa, agora eu fiquei pensando, né, como o julgamento, ele interrompe esse processo. A falta de presença interrompe e o julgamento. A gente não sabe o que passa dentro da outra pessoa. E às vezes você tem um bálsamo com você que você pode distribuir. Eu acredito muito que Deus usa as pessoas para disseminar informação, né, para trazer um recado. E no final ele olhou para mim, a gente conversou muito e eu vi muito desespero nele. Ele me contou o que ele tinha feito na noite anterior. Então, muitas vezes a pessoa está no limite. E aí, se você chegar com kindness, né, sem julgamento, se mostrar vulnerável também, você consegue, né, ligar, né, a chavezinha da, da vulnerabilidade na outra pessoa também. E muitas vezes tudo que ela precisava era alguém para ouvir ela, para dizer que ela não está sozinha. E quando eu digo sozinha, não é nem presença física de outra pessoa, porque muitas vezes você pode estar rodeado de pessoas e estar sozinho do mesmo jeito, que é o que eu senti por muitos anos. Mas quando você tem
essa presença que é o Deus que você acha, né? Que é o, sei lá, qual é a sua religião, qual é a sua crença. Eu sempre acreditei que Deus está dentro de mim, eu nunca precisei de nenhum templo para expressar o meu amor e a minha conexão com Deus. E nos últimos anos eu me aproximei muito dele, e porque na verdade eu me aproximei de mim mesma, né? Que a gente é reflexo de Deus. E aí ter a oportunidade de, né, de sentar lá, de não julgar, de ouvir, né, a escutativa e trazer conforto para essa pessoa e dizer que ela não está sozinha e que ela nunca esteve sozinha. E você também, você nunca esteve sozinho. Eu vou dividir um momento que eu tive no ano passado, em fevereiro, acho que foi do ano passado. Eu gosto muito do Joel J, né, do podcast do Joel J, acho ele fantástico, eu compartilho de muitos valores que ele tem, a história dele com o esporte também, outro capricorniano, porreta, e ele estava entrevistando um empresário que falou da relação dele com Deus, como, né, como ler a Bíblia mudou o caminho dele. E eu fiquei interessada, porque eu sempre fui. Eu não sou a favor da Bíblia, não é que eu não sou a favor da Bíblia, vamos explicar direito. Eu não tenho a Bíblia como verdade, que eu acho que é um livro, foi escrito, foi passado, né, de geração em geração, pode ter sido distorcido como eu acho que foi. Tem coisas, tem partes que foram extraídas que não era de interesse da igreja, né, do cristianismo a apresentar isso. Então, mas eu fiquei curiosa. E aí, naquela mesma semana, eu baixei um app com versículos, né, da Bíblia. E a pessoa disse, eu lia um pedacinho, né, a cada noite. Ele era drogado, tava bem perdidão, assim, na vida. E a vida dele completamente mudou e ele, né, conseguiu trabalho, investiu e tem o negócio dele. E hoje ele ajuda muita gente e se voltou para a religião, enfim. Mas eu achei interessante e eu resolvi testar. E eu testei por uma semana. Eu li um pedacinho, né? Não com aquele fervor, porque eu não, né? As palavras de Jesus, os teachings, né? As leituras, né? Alguns salmos, eles são de como é que eu vou dizer? De valores que não mudam com o tempo, né? Que serviu para aquela época, serve hoje, vai servir para sempre. Então, esse tipo de mensagem eu realmente, né, ouço isso, tem uma relação comigo. A da história, né, como foi criada, enfim, eu tenho as minhas discordâncias a respeito disso, a respeito quem, e eu acho que, né, se ajuda você, tá perfeito. Mas nesse processo de ouvir a Bíblia, alguma coisa começou a mudar, não posso negar porque mudou, mas eu me atentava muito aos salmos, né, as palavras de Jesus. E num dia eu estava sentada na beira do creek, né, do riozinho, e eu estava lá ouvindo um salmo, e eu sempre tive comigo essa solidão, né, por causa da maneira que eu cresci, toda a minha história de vida, de não ter crescido com meu pai e com a minha mãe, e tinha uma avó que não era avó e não era mãe, ficava no meio termo, então não tinha como é que os roles, né? As pessoas exatas, né? Minha avó não era nem minha avó, e não era porque vó é aquela que você faz tudo, que, né? Que ela já teve os filhos, então ela é mais aberta, mais doce, e a mãe é aquela que educa, né? Então a minha avó, ela ficou cruzando no meio das duas, então eu não tive referência nem de uma coisa nem de outra. E não cresci com meu pai, tem toda aquela história que eu já contei no outro vídeo. Então
eu sempre me senti muito sozinha e muito diferente das outras pessoas. Eu era quieta, eu era mais de observar e tal. Então, tinha essa parte de solidão. E aí, nesse dia, eu tava ouvindo, e aí foi uma sentença, uma frase, que ele falou, porque tu, pai, sempre estivesse comigo. É uma frase super simples, né? Mas naquele momento, naquele local, aquilo bateu no meu coração e eu senti assim a energia do coração abrindo e aquilo tipo foi uma verdade tão assim, cara, eu nunca tive sozinha na minha vida, tu sempre esteve comigo. E eu chorei. No momento que eu tive essa explosão de emoção, de certeza que Deus sempre estava comigo, as árvores, acredite quem quiser, eu sei o que eu vi, eu sei o que eu senti, mas as árvores elas mudaram de forma, eu vi energia ali. Eu não sei se foi, né? Se era Deus ou se era um glitch da Matrix, né? Como eu tenho Deus dentro de mim, eu acho que é a projeção, né, que a gente coloca, enfim. Mas eu sei que daquele momento em diante eu comecei a ter essa certeza de que eu nunca estou e nem estive e nem estarei sozinha na minha vida. E isso dá muita força, muita, muita força. Então, hoje, conversando com esse rapaz, eu falei, cara, ele tá aqui, ele me usou como canal para te passar essa mensagem. Tu nunca esteve sozinho e tu nunca vai estar. Continua, né? Termina o livro, que ele tá escrevendo o livro sobre toda a situação que ele passou. E é nítido ainda a dor dentro dele, né? O reflexo do trauma. Assim como vocês assistiram o vídeo de ontem que eu, né, fiquei tensa, né? Relembrando, né, um fato. Mas ele tá, assim, num limite. Já se passaram 25 anos. Então, a minha presença, o meu não julgamento e o meu intuito de sentar ali, ouvir a outra pessoa e acolher e tentar mostrar para ela que sim, existe, né, esperança e sim, ele está sempre com você. Foi fantástico, assim, sabe? O meu coração, ele tá quentinho. E fica a mensagem aqui, gente. Estejam mais presentes na vida de vocês. Falem com as pessoas, voltem a olhar nos olhos das pessoas e doar o seu tempo para ouvir o outro, para se solidarizar, ser solidário, né? Com o outro, ser amoroso, dar um pouco de você, porque eu recebi muito dele e ele nem imagina o porquê, né? O tanto que ele me fez bem. E aí ele me falou, ele disse assim, o dia que eu tô mais sem esperança, eu escrevo um monte de bilhetinhos para as pessoas desconhecidas e entrego para elas na rua. E ele me mostrou uma e aí eu desabei a chorar, né? E ele falou, fica para você. Eu vou mostrar para você aqui, ó. I hope you will heal from the things you don't talk about. Eu desejo que você se cure das coisas que você não fala a respeito. Aí tem a letrinha dele. E isso assim, vou guardar, né? Óbvio, porque isso, quando eu precisar, eu vou lá e leio isso também. Então a vida é dar e receber. Esse é o nosso papel aqui. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Um beijão para todos. Fique com Deus, seja Ele qual for que você acredita.